Boa tarde, boa noite. Já é noite, já? Quase. Passou 2018, hein? Chegou 19. Qual a sua expectativa para esse ano? Vai ser difícil bater o 2018 na minha vida. Foi um ano inesquecível. Foi um ano para ficar na história. Dificilmente. Deixa eu passar adiante. Depois a gente volta aqui. Pode abrir a sua Bíblia lá em Marcos 10, 46, 52. Como eu estava falando, 2018 foi um ano imbatível. Foi, acho que, um ano para ficar para a história realmente. Chegou lá em casa um presentinho de Deus que mudou por completo as dinâmicas da nossa família. Nosso filhotinho chegou lá. E que alegria, né, que chegou na nossa casa, fora outras coisas maravilhosas. E às vezes eu penso que um dos maiores privilégios que eu tenho ao iniciar um novo ano é poder continuar na presença de Deus. Esse é um dos maiores presentes que qualquer cristão pode receber. Porque nós poderíamos estar, ou você poderia estar olhando as fotos do ano passado, aqui da Aliança, e falar, olha só aquele guri, lembra, Fabrício, onde é que está agora? Sabe que eu não sei? Se perdeu por aí afora. Porque a gente vai, às vezes, meu pai mesmo comentou com a gente, né? Que eles foram lá numa igreja onde a gente, lá quando a gente era criança, né? Numa comunidade cristã lá em São Paulo. E ele falou, né? O pai falou, nossa, dos antigos que ali estavam, tinha 2, 3. Todas as pessoas eram pessoas novas, pessoas que passaram. Alguns estão em outras comunidades, mas você pode ter certeza que muitos deixaram de lado o conviver, a fé cristã. Abandonaram a fé e olharam para trás. E é um privilégio realmente estar aqui em janeiro de 2019. E a minha oração a Deus é que eu esteja aqui também em janeiro de 2020, assim por diante. E nessa caminhada já se vão mais de 32 anos caminhando com Cristo. E é a melhor caminhada que eu poderia escolher e principalmente que Ele escolheu para a minha vida. Como é que foi o seu 2018? Foi legal? Foi bacana? Inesquecível? Ou você deu graças a Deus que acabou? Estou torcendo por 2019. E quando vira o ano, né, é interessante que a gente joga fogos de artifício no céu. Né? A gente joga no céu os fogos na expectativa de que talvez as coisas mudem, mas de um dia para o outro, sinto te dizer, você continua sendo você mesmo. Os dilemas que nós temos, eles simplesmente amanhecem no dia 1º de janeiro de 2019. E quais são os planos que nós temos para esse 2019? Onde nós queremos chegar no final desse 2019? E eu quero que a gente faça hoje uma reflexão um pouco mais aprofundada na nossa vida, começando aqui pela minha. Eu quero que você pense na sua também. Onde você quer chegar no final de 2019, né? Porque existe às vezes uma tendência da gente simplesmente deixar a vida nos levar. Ah, Fabrício, a gente vai sobrevivendo, a gente vai levando, como diz meu sogro, ele sempre fala, como é que você está? Ele diz, estou empurrando com a barriga. Ele sempre diz essa resposta. E eu não quero ser uma pessoa que empurra com a barriga a própria vida. Eu quero ser uma pessoa de planos, projetos, uma pessoa que caminha de mãos dadas com Deus durante toda a sua existência. E eu quero contar hoje, na verdade vou ler uma história hoje de um homem que viveu um ano inesquecível. Você já deve saber de quem é, né? Você abriu aí? O tal do Bartimeu. Achou aí a Bíblia? Marcos capítulo 10. A partir do versículo 46 eu vou ler esse texto, em cima dele a gente vai tentar tirar algumas lições para 2019. Vamos lá. Então chegaram a Jericó. E quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se.
Ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar mais uma vez, pedindo para Deus nos abrir a mente. Pai, abre a nossa mente, o nosso coração nesse momento. Esse texto é uma pequena porção da tua palavra, palavra viva, que não é simplesmente a união do papel e da tinta, mas é muito mais do que isso, Deus. É lição para a nossa vida, ó Pai. São aplicações práticas de como pessoas viveram um relacionamento contigo. E a gente quer viver esses mesmos relacionamentos, Pai. Então nos ajuda, Deus, a ter essa experiência com Cristo hoje. A mesma experiência que esse tal de Bartimeu teve, Pai. Abre o meu coração, primeiramente, de todo mundo que está aqui, ó Pai. Desliga, ó Pai. Nos desconecta com os problemas agora, Deus. Nos coloca unicamente com o coração na Tua presença. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um cego. Não disse se ele era cego de nascença? De quanto tempo que esse homem era cego? Mas eu até coloquei uma foto ali de um cego. Ser cego naquela época, meus queridos, não era fácil. Não havia os movimentos da sociedade para integrar essas pessoas. Um cego naquele contexto era uma pessoa com muitas dificuldades. Ele não tinha condições de se manter financeiramente, a não ser pela ajuda dos outros. Primeira coisa, não tinha nenhum tipo de sustento. Ele era uma pessoa marginalizada. Um homem que estava à margem da sociedade. Dependência total de tudo e de todos. De tudo e de todos. Tem até uma pirâmide de Maslow. Esse estudioso, ele mostrou essa pirâmide que mostra o homem e o seu significado. E tem lá, desde de baixo até em cima. Fisiológico, que tem a ver com a nossa alimentação, com o nosso sono, nosso bem-estar físico, né? Nossa segurança, e tudo isso nos dá significado, né? O amor, pertencimento, né? Fazer parte de uma família, de uma comunidade, a estima, as nossas conquistas e, finalmente, a autorrealização. E esse homem, naquele contexto social, lhe foi tirado aqui na base. Fisiologicamente, ele tinha dificuldades de se manter. Imagina o resto. O resto dos aspectos da vida daquele homem estava aos cacos. Um homem totalmente marginalizado, ele passava necessidade, ele era uma pessoa pobre. Muitos dias ele não tinha o que comer. Muitos dias ele passou fome, esse homem. Muitos dias ele trocava o almoço pela janta. A gente fala isso num sentido como um jargão que se diz, né? Como é que você está? Ah, tá difícil, eu estou trocando o almoço pela janta. Mas aquele homem, literalmente, fazia isso. Quando chegava próximo ao meio-dia, e se ele não tivesse tido os recursos suficientes, provavelmente ele ia ter que pedir até o resto do dia, esticar, passar em branco o almoço, e poder simplesmente juntar alguns trocados para poder jantar. Um homem com muitas dificuldades. Ele carecia de cuidados, constantemente ignorado. Ignoravam o sofrimento dele, porque não tinha solução, o problema dele. Não havia cura para a doença, sei lá o que esse homem tinha. Ele tinha. Talvez hoje em dia fosse uma doença simples de ser curada. Mas naquele contexto, não havia remédio, não havia cirurgia, não havia óculos. Né? Uma pessoa com um grau elevado de miopia, hoje em dia, naquele contexto, poderia até ser considerado como cego. Mas aquele homem não tinha a mínima expectativa de mudança. Não havia saída para aquele homem. Talvez ridicularizado. Alguém passava perto dele e fazia uma piadinha. Constantemente ignorado, já falei isso aqui. Incompreendido. Uma pessoa incompreendida. Estava conversando com meu amigo Ismael, que ele é cego. E ele fala que às vezes as pessoas
não compreendem ele. As pessoas acham que ele é surdo. As pessoas vão falar com ele, fala alto com ele, não precisa falar alto com ele. Porque ele, na verdade, é cego, não é surdo. E as pessoas às vezes têm dificuldade de compreender esse meu amigo hoje, imagina naquela época. O meu amigo Ismael, ele tem esse problema do acidente que ele sofreu. E ele tem uma deformidade que o olho dele é meio... foi arrancado o olho direito dele, né? E ali no lugar, ele colocou um olho de vidro. Então, olhar para o Ismael de frente, você sente um certo desconforto. Porque os nossos olhos, eles estão acostumados com o padrão. 2 olhos, um nariz e uma boca. Sabia disso? Já aconteceu com você, às vezes, de olhar para uma pessoa e você achar que tem alguma coisa estranha no rosto dela? No caso do meu amigo Ismael, isso é uma realidade. Só que ele não percebe. Que às vezes as pessoas olham desviando o olhar dele. Um homem com muita dificuldade. Em última instância, esse homem aqui, que a Bíblia fala o nome dele, Bartimeu, ele era um escravo. Por que ele era um escravo? Eu vou te ler a definição de escravo que eu achei no dicionário. Diz assim, a definição do dicionário: aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence por propriedade. O cego Bartimeu, em última instância, em última análise, era propriedade da condição dele. Foi cercida, é essa a palavra mesmo, a liberdade dele. Foi tirada a condição dele de ser um homem livre como os demais que viviam naquele contexto. Esse era o escravo. Esse era o Bartimeu. Você já parou para pensar que eu e você, nós poderíamos estar nessa situação? Já parou para pensar nisso? Às vezes nós temos tantas coisas que a gente nem dá conta de como nós somos abençoados. Mas o cego Bartimeu, eu poderia ter uma limitação física como ele e sofrer as mesmas circunstâncias que ele sofreu. Mas o que é chocante nessa história, quando eu leio essa história, é uma das histórias nos evangelhos que mais me chama a atenção. Sabe por que me chama a atenção? Porque o Bartimeu, ele é um exemplo de todos nós. O Bartimeu, ele não é um exemplo para todos nós. Ele é um exemplo de todos nós. Sabe por quê? Porque eu sou o Bartimeu. Eu e você somos esse cego. Diante de Deus e na nossa condição humana, nós somos exatamente como esse cego. Efésios 2, 1 a 5. Eu vou abrir aqui minha Bíblia, abre a sua aí também. Deixa o dedo aí em Marcos. Ou quem tem aí no celular, vai lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora anda atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Diante de Deus, os nossos pecados nos escravizam. Os nossos pecados roubaram de nós a nossa humanidade. Humanidade é essa que foi resgatada por Cristo naquela cruz. E nós somos exatamente como esse cego, vulneráveis, dependentes da graça de Deus. Ixi, parou. Parou?
sabendo que podia parar. Ó, fiz aqui, ó. Pecados, meus queridos. Pecados que nos têm aprisionado. As nossas maldades, a nossa ira desenfreada, os nossos vícios. Olha lá, ó, conseguiu. Nossa ira desenfreada, os nossos vícios, as nossas ganâncias, o nosso descontrole, o nosso consumismo, nossa imoralidade sexual e, finalmente, a nossa morte. Tudo isso vem com o pacote. Vem na nossa natureza pecaminosa. Homens e mulheres necessitados, que se não for por Cristo, vão permanecer nesse estado pelo resto das suas vidas. E qual que era? Bartimeu, ele não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Ele só tinha um sonho. Qual que era o sonho dele? O único sonho, ó, botei até o sonho aqui. O único sonho que Bartimeu tinha, sabe qual era? Sair da condição dele. Ele tinha consciência do estado lastimável que ele vivia. Ele não fingia que estava tudo bem. Ele sabia que a coisa era feia para ele. E quando lhe foi dada a oportunidade, quando Cristo pergunta para ele, o que você quer que eu faça? Estava na ponta da língua dele o que ele queria. Porque o sonho dele era mudar a condição dele. Sair daquele ambiente, daquela situação em que a vida impôs a ele. Esse era o sonho dele. Eu quero tirar aqui desse texto 5 verdades para chegar a esse sonho. 5 verdades. Anota aí, olha aqui, que legal. Primeiro, vamos ler aqui? Vamos lá. Antes... Beleza. Vamos ler todo mundo junto? Eu esqueci de falar que era todo mundo junto. Vamos lá. Antes... Cristo já veio ao seu encontro. Olha que legal, cara. Versículo 46. Então chegaram a... Quem está com a Bíblia aí? Tem alguém com a Bíblia aí? No celular. Levanta o celular. Ó, quem está com o celular? Pega a Bíblia aí. Versículo 46. Diz, então chegaram a... Chegaram a Jericó. Quem chegou a Jericó? Jesus e a trupe toda. A galera toda. E é interessante que Jesus chegou ali até Jericó. E eu botei a foto de Jericó aqui, ó. Uma cidade grande era, não era bem assim, tá? Só um exemplo. Mas é interessante que, olha só, Cristo sabia que lá naquela cidade tinha um homem que precisava ter um encontro com ele. E esse homem estava numa condição de que nunca ele conseguiria chegar até Jesus. E Cristo foi ao encontro deste homem. Então a primeira coisa, a primeira verdade é o seguinte: antes de você querer ou identificar a sua necessidade, Cristo já veio ao seu encontro. Antes mesmo da gente dar conta do nosso estado, Cristo já sabe. Jesus já sabe. Antes mesmo de você olhar para seus pecados, para eu olhar para a minha vida e dizer assim, puxa, eu sou que nem esse Bartimeu mesmo, precisando muito, necessito de Deus. Antes da gente chegar a essa conclusão, Deus já sabe. E Deus já veio ao seu encontro. Ele já veio, ele já está batendo a sua porta. Ele já fez o que precisava ser feito. Ele já fez tudo o que era necessário. Esse é o primeiro ponto. Opa. Olha que legal, Romanos 5:8
Vamos ler junto também? Vamos lá. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos... Olha que legal. Cristo morreu por nós. Cristo veio ao nosso encontro quando ainda éramos pecadores. Jesus sabia de Bartimeu antes mesmo de Bartimeu saber dele. E foi ao encontro dele. E Cristo está à sua porta, está à minha porta. Segunda verdade. Cristo agirá na vida daqueles que o reconhecem como rei. Ah, que massa. Versículo 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus não era filho de José e Maria? Como que esse cara fala que era filho de Davi? Será que ele se confundiu? Não. Sabe quem era Davi? O maior rei que Israel já teve. E Jesus era descendente desse Davi. E ao dizer Jesus, filho de Davi, o que aquele homem cego estava fazendo era reconhecer o que Jesus era o rei. Era reconhecer que ele era tudo aquilo que ele dizia ser. Foi a mesma atitude que o ladrão na cruz teve do lado de Jesus. O que o ladrão na cruz falou? Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O ladrão na cruz olhou para Cristo. E, nossa, eu fico imaginando aquela cena. Cristo sangrando de cima e embaixo. Naquela cruz. Surrado. Humilhado. E aquele homem olha para Cristo e reconhece nele o rei. E Cristo responde, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A coroa de Cristo, a coroa de rei, que Jesus tem o direito de colocar na cabeça, ele conquistou com outra coroa, a coroa de espinhos. Foi pagando o preço dos nossos pecados. E ele nos comprou por alto preço para que nós tivéssemos o privilégio de reconhecê-lo como rei em nossa vida. A oração do Pai Nosso diz o seguinte: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua, assim na terra como nos céus. Olha, eu vou falar isso aqui bem baixinho para ninguém ouvir. Nós temos que orar a oração do Pai Nosso todos os dias. Não no sentido de repetir as palavras, mas no sentido de se apropriar das palavras que ali estão. Naquele dia, amanhã, segunda-feira, que dia que é amanhã? Amanhã é dia? 14. Dia 14 de janeiro de 2019. Nós temos que acordar, uns às 7, outras às 8, outras às 9. E o primeiro pensamento que tem que cruzar a nossa mente é de que Cristo reina sobre a nossa vida. De que Ele é rei. E sendo Ele rei, nós obedecemos. Sendo Ele rei, é Ele quem manda, não nós. Sendo Ele rei, nós somos os seus servos. Colocamos diante de Deus: Deus, o que você quer que eu faça nesse dia de hoje? 14 de janeiro. Quais são os seus planos para a minha vida? Que morra o rei que está no meu coração. E que o Senhor seja coroado no dia de hoje. Oração do Pai Nosso. A gente fala tão mal da oração do Pai Nosso, né? A pessoa fica rezando a oração do Pai Nosso. A gente tem que aprender a orar essa oração. Porque foi a oração que Bartimeu fez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 3. Vamos ler? Vamos lá.
Cristo agirá na vida daqueles que realmente desejam transformação. Aqueles que realmente, eu grifei a palavra realmente. Porque ao se levantar, versículo 48, diz o seguinte: muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu realmente queria ter uma palavra a sós com Jesus. Não era uma coisa assim, se der, deu, né? Jesus vai passar, se ele passar bem pertinho aqui de mim, eu falo com ele. Não. Bartimeu realmente queria falar com Cristo. Cristo agirá na vida daqueles que realmente desejam transformação. Será que eu e você realmente queremos as transformações que são necessárias na nossa vida? Será que esse é um desejo ardente e intenso no nosso coração? De realmente querer que Cristo reina? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Será que eu e você estamos dispostos a gritar cada vez mais alto, mesmo que as dificuldades venham? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço de viver uma vida equilibrada como cristãos? Será que nós estamos dispostos realmente a abrir mão dos nossos pecados? A abrir mão da nossa maldade? A abrir mão do nosso consumismo? Será que nós estamos realmente dispostos? Eu até coloquei uma foto aqui, do cartão de crédito. Até que ponto nós estamos dispostos, falando de consumismo, a abrir mão de coisas que estão nos aprisionando? Abrir mão de coisas que Cristo pede. Não, você tem que abrir mão disso, cara. Isso aí está te prejudicando. Uma vida cristã não envolve isso. Até que ponto nós estamos dispostos a pagar o preço de ser chamados pequenos cristos? Porque é isso que quer dizer a palavra cristão. Pequenos Cristo. Existem algumas mudanças que elas são imediatas. Outras não tão rápidas assim. Algumas mudanças a gente fala assim, não, eu vou pagar o preço de mudar nessa área da minha vida. Não vai ser da noite para o dia. Talvez você vai levar todo o 2019 para conseguir. Mas você está disposto? Eu acho legal nessa cena que é o seguinte. Jesus, versículo 49. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. É legal que Cristo aqui não fala assim, cadê esse cego? Cadê esse cego? Eu estou ouvindo aqui um cego chamar, um homem chamando meu nome, filho de Davi, cadê ele? Aí assim, tá lá, é aquele lá, ó. Aí eu falo assim, fala para ele esperar lá que eu vou lá. Jesus falou isso? O que Jesus falou? O que ele falou? Chamem-no. Esse Jesus está de brincadeira, né? Mandar chamar um cego? Não seria mais fácil Jesus ir até lá? Na vida cristã, anota isso que eu vou te falar. Existe a parte de Deus e a parte nossa. Sabe o que teria acontecido com Bartimeu? Se ele não tivesse feito a parte dele, não tivesse nem chamado? Estava lá até hoje, pedindo esmola. Se Bartimeu não tivesse pagado o preço de ficar de pé e caminhar no escuro, em direção à voz daquele que tinha poder de transformar a vida dele, se ele não tivesse pago esse preço, ele continuaria na mesma situação que antes. E ele foi, tateando no escuro, em direção àquela voz. 4. Cristo agirá na vida daqueles que realmente têm fé. Cara, tem um detalhe aqui que é demais, cara. Versículo 50. Lançando a sua capa
para o lado. De um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Bartimeu foi pro tudo ou nada. Ele tinha tanta convicção de que o estado dele mudaria, que ele jogou de lado a capa dele. Bartimeu não tinha nada. Talvez a capa era a única coisa que aquele homem tinha. Era um trapo, sim, mas era a única coisa que ele tinha. E um cego não abre mão das coisas assim. Não joga de lado qualquer coisa, porque depois ele não acha. Mas Bartimeu jogou. Sabe por quê? Fé. Bartimeu, ao caminhar em direção à voz de Cristo, ele sabia que nunca mais ele ia precisar daquela capa. Que ele nunca mais. Que ele ia voltar um homem diferente daquele que ele foi. Sem fé é impossível agradar a Deus. É o que diz lá em Hebreus 11, ó. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Como que tá? Como é que foi a nossa fé em 2019? Cristo, bota fé em nós, aumenta a nossa fé. Que a gente possa olhar para as coisas e ter as convicções que vêm do Senhor para a nossa vida no ano de 2019. Agradecer antes de receber. Já pensou que legal? Obrigado porque o Senhor já tem dado isso para nós. Olha que bacana. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quinto e último. Vamos ler junto? Vamos lá, está acabando. Cristo agirá para nos dar um propósito de vida. Cristo agiu na vida daquele homem chamado Bartimeu. Porque Deus tinha um propósito para a vida dele. Olha o que diz aqui no versículo 52. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão. E seguiu Jesus pelo caminho. E essa frasezinha, seguiu Jesus pelo caminho, significa que ele se tornou um seguidor de Cristo. Um homem com propósito. Um homem que antes não era nada. Um homem escravizado à sua condição. Tornou-se um homem livre. E eu e você somos pessoas livres pelo sangue de Cristo. E Cristo não quer ver a nossa condição, a gente querer voltar a ser escravos, seja do que for. Escravos dos nossos próprios pecados, talvez. Ele quer nos dar um propósito. O que é isso aqui? Um anel de corrente. Um anel de corrente, ele tem sentido sozinho? Não. Agora, numa corrente, meu amigo, numa corrente ele tem um propósito. E Cristo transforma um homem deixado de lado, sozinho, marginalizado, num homem com propósito. E é o mesmo que ele quer fazer com todos nós. Nos dar propósito. Nos dar propósito. Algumas perguntas para a gente finalizar. O que te escravizou em 2018 que você quer se libertar em 2019? O que te escravizou? O que me escravizou? Pecados? Relacionamento quebrado? Talvez 2019 é o ano do perdão e da reconciliação. Vícios? Descontrole? Consumismo, já até falei sobre isso aqui antes. Imoralidades sexuais. O que nos escravizou? E Cristo quer nos libertar esse ano de 2019. Pensa aí na sua vida. Você consegue ver que Cristo é o maior interessado em te libertar definitivamente dessa escravidão? Você consegue enxergar isso? Sim? Sim. Ele é o maior interessado em nos libertar. Às vezes o pecado é prazeroso, meus queridos. Às vezes dá um prazer momentâneo, mas nos escraviza.
E Cristo não quer nos ver escravos de nada. Quer fazer de nós pessoas livres. Você tem fé que Ele não só tem o poder de te libertar, como já te libertou? Olha que legal. Ele tem o poder e Ele já fez essa liberdade por ti. Você entende isso? Nele nós somos mais do que vencedores. 2019 será um ano inesquecível na vida de todos nós. Você crê nisso? Crê? Cristo está comprometido em fazer disso uma realidade na vida de cada um de nós. Um ano que a gente vai se aproximar mais dele. Que nós vamos nos distanciar mais do pecado. Um ano em que nós veremos milagres acontecendo na nossa vida. Ano de 2019. E para isso, Ele fala para cada um de nós. Manda vir lá o Fabrício, que ele vai ver o que eu vou fazer na vida dele. Você está disposto a fazer a sua parte e pagar o preço que for necessário para caminhar até Cristo? Está disposto? Olha aí para a pessoa do lado e fala assim, se está disposto ou não. Ai, fala aí. Está disposto ou não está? Agora você falou, hein? Quando falou, olha que legal, né? Quando a gente fala alguma coisa, o nosso cérebro registra, sabia? Que às vezes a gente só fica pensando, né? Mas falar, quando a gente fala, comprometeu, hein? Você se comprometeu, hein? E quando a gente se compromete com Cristo, Ele se compromete ainda mais conosco. Ai, que legal, cara. Você está preparado para cumprir o seu propósito em 2019? Grandes coisas virão na vida de todos nós. Gente, certa vez um homem que estava dando um estudo assim na comunidade cristã, ele preparou um estudo com muitos pontos, muitos argumentos, com muitas ilustrações. E a mensagem dele era dividida em duas partes. Aí, mais ou menos na metade do estudo, ele falou assim, agora terminou a primeira parte do meu estudo. Agora terminou o primeiro capítulo, agora vai começar a segunda parte. E ele falou durante uma hora, se empolgou e terminou. E ele ficou na expectativa de que as pessoas fossem comentar a respeito do estudo que ele deu. Que as pessoas fossem elogiar, que as pessoas fossem falar bem. Mas ninguém falou nada. Ninguém falou nada, passou uma semana. Na próxima semana, uma pessoa veio falar com ele, uma senhora. Ele falou assim, fulano, sua mensagem semana passada foi muito impactante na minha vida. Aí ele falou assim, é mesmo? Qual dos pontos você gostou mais? Mexeu mais com você? Aí ela falou assim, a parte que mexeu mais comigo foi a parte que você falou, que agora acabou uma parte e começou a outra. Porque na hora que você falou que agora acabou uma parte e começou outra, eu me dei conta que a minha vida era o primeiro dia, tinha que começar de novo. E de que amanhã seria uma nova parte, um novo capítulo. E eu quero dar esse mesmo exemplo que esse cara para finalizar. Até aqui foi uma parte. Agora vai começar outra. Talvez até aqui a gente viveu como aquele homem escravizado, escanteado. Mas agora pode começar uma nova. Eu fico imaginando como foi o próximo dia daquele homem. Aquele homem chegando na casa dele, enxergando. Aquele homem procurando emprego. Já pensou nesse Bartimeu procurando emprego? Esse homem vivendo a vida de um homem livre. Até aqui foi um capítulo. E agora começou outro. E assim a Bíblia conta um pouquinho da história desse Bartimeu, que é o desafio para nós. E eu queria terminar tocando uma música. Dizem que café para louco não precisa de açúcar. É assim. Tem a letra lá, que eu coloquei ali Conta a história desse homem.
A certeza que a visão voltaria. Nunca mais um trocado pediria. Uma voz que clama por socorro. Dois ouvidos atentos ao clamor. Jesus, filho de Davi, olhe para mim, tenha compaixão de mim, não me deixe assim. A multidão não quis ajudar, mas o homem mais alto gritava: Jesus, filho de Davi, olhe para mim, tenha compaixão de mim, não me deixe assim. E o Senhor, aquele homem, escutou. Que milagre, Ele o curou. Vamos junto? Jesus, filho de Davi, olhe para mim, tenha compaixão de mim, não me deixe assim. Jesus, filho de Davi, olhe para mim, tenha compaixão de mim, não me deixe assim. Vamos orar? Nosso Deus, tenha compaixão de nós, Pai. Como esse homem, Pai, nos vemos necessitados da Tua graça, do Teu amor, escravizados muitas vezes em vícios, em pecados, ó Pai. Nos livra de nós mesmos, ó Deus. Pai, eu quero pedir que 2019 seja inesquecível para todos nós, ó Pai. Seja um ano de muitas vitórias, ó Pai. Um ano de libertação espiritual, ó Pai. Porque Cristo já pagou o preço por cada um de nós, nos libertando, ó Pai. Vem e faz a Tua obra no coração de cada um que está aqui hoje, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de compartilhar a Tua palavra. E é em nome de Jesus que eu oro, Deus. Amém. Amém, queridos.